Coleção Estudos Espiritualistas. Assim, quando o corpo mortal se vestir com o que é imortal e quando o que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é total. Paulo, Carta aos Coríntios 1, capítulo 15, versículo 54. Evangelho segundo Tomé. Estudo do Evangelho Apócrifo de Tomé. Este livro contém textos de palestras espirituais realizadas por incorporação pelo amigo espiritual Joaquim de Aroanda. Espiritualismo Ecumênico Universal. Rua Pedro Pompermayer 13, Rio das Pedras, São Paulo, Brasil. Contatos: telefone 019 34 93 66 04. Site: www.mieu.com.br. Estudos realizados em março 2002. Nota editorial de divulgação do lançamento do audiobook Evangelho segundo Tomé. Este vídeo apresenta um trecho do estudo do Evangelho Apócrifo de Judas Tomé, realizado por Pai Joaquim e outros espíritos amigos. Tomé, irmão consanguíneo de Jesus, gêmeo ou Dídimo, de Filipe, como se chamava naquela época, presenciou os ensinamentos do Cristo com a força do olhar de Jesus. Em breve, neste canal Co-Criadores no YouTube, o lançamento do audiobook completo, serão mais de 20 horas de áudio, com legendas em português e diversos idiomas, e com sumário clicável para navegar pelas logias, divisões do conteúdo do livro em vídeo. Neste trabalho, audiobook do Evangelho segundo Tomé, por limitações da plataforma YouTube, se fez necessário dividir esta obra interpretada, revelada e comentada por Pai Joaquim, em 3 vídeos, já em revisão, que serão publicados em breve. Este Evangelho de Tomé traz os ensinamentos, virgem, de Cristo, ou seja, sem as corrupções humanas dos outros evangelhos contidos nos livros tidos sagrados das religiões. Este livro tem tudo que o Espírito encarnado, neste agora no planeta, precisa para compreender sua essência, começar a retirar o véu do esquecimento e promover a reforma do seu íntimo, necessária para a ascensão ao tão anunciado mundo de regeneração, ou encarnação sem tantos ranger de dentes. É isso, ou exílio para mundos menos evoluídos que a Terra, no seu estado atual. Lá, os espíritos repetentes irão experienciar vivências de novas provas e expiações, como aconteceu com o planeta Capela, conforme temos notícias. Eis que você se esqueça. Se gostou, e este conteúdo lhe foi útil, então compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas publicações futuras, dê o seu like, faça sua pergunta ou deixe seu comentário. Estas ações são muito importantes, porque fará com que os algoritmos do YouTube, a inteligência artificial desta plataforma, interprete este trabalho como relevante, e passe a divulgar e indicar este vídeo para outras pessoas, afins com buscas espirituais. Como você? Faça isto, e nos ajudará a levar estes ensinamentos que Pai Joaquim e sua equipe tanto se empenha em passar para a humanidade. Fiquem agora na sequência com as revelações na voz do próprio Pai Joaquim por incorporação. Co-Criadores, em 14 de maio de 2021, Salvador, Bahia, Brasil. Que antes de nós começar a conversar, que hoje nós vai começar a estudar uma coisa muito importante. De dentro dos estudos da Bíblia, né? Então, se eu quero
antes de explicar uma historinha para vocês, que eu te perguntei pro Piquinho outra vez, de quem disse que foi o moço que escreveu aquilo que está na Bíblia, lembra, Piquinho? Então eu vou explicar uma historinha para vocês. Tinha um moço chamado José, que já não era tão moço assim, já era mais para velhinho. E esse José casou uma vez com uma mulher. E teve um monte de filho e filha. Só que filha naquele tempo ninguém ligava para filha, né? Que filha era coisa ruim dentro de casa. Era uma despesa. Isso. Um dia a mulher desse José morreu. E ele teve que procurar outra mulher. Porque tinha que assar alguém para tomar conta dos filhos. E ele foi procurar essa outra mulher e achou uma menininha chamada Maria. E José casou com a Maria. E dessa união nasceu mais um filho, que eles chamaram de Jesus. Essa é a história de Jesus. Jesus tinha outros irmãos que não filho da Maria, mas filho do José. É por isso que José morre logo, porque ele já era velhinho. E esses irmãos de Jesus participaram com Jesus de todas as peregrinações. De dois foram muito importantes, de Tiago e Tomé, e mais um que se chama Filipe. De Filipe e Tomé eram gêmeos. Aí Jesus morreu. Não, o outro. Aí Jesus morreu na cruz, como vocês acham, né? E aqueles 12 que ficaram cama-poto começaram a escrever as coisas que Jesus fez. Eles não escreveram Jesus homem, porque eles conheceram Jesus homem. Eles escreveram o que Jesus ensinou. E depois de muito tempo que Jesus tinha morrido, começaram a se perguntar como foi a vida de Jesus. E foi aí que os quatro, Marcos, Mateus, João e Lucas, escreveram aquelas histórias que estão na Bíblia. Eles escreveram a história que eles perguntaram para os outros, que os outros contaram. E escreveram a história para mandar para quem era poderoso. Eles escreveram o que Jesus falou, mas escreveram o que eles entenderam do que Jesus falou como ser humano que era eles, né? Já aqueles 12 escreveram o que eles entenderam como espírito. E quem mais escreveu que foi Tomé. Era o amigo de Jesus. E foi quem tomou conta de Jesus quando ele nasceu.
E é este o que nós vamos começar a estudar hoje. Este Evangelho de Tomé. É do Z, ou o Didimo, como chamava naquela história. E está ali os ensinamentos todos de Jesus. É o que nós vamos estudar, começar a estudar agora. Não está na Bíblia, não, filho. Aí só tem a visão homem de Jesus. Tá nesse papel aqui que este doce da goiaba, né? Então, este evangelho, a Bíblia diz que não testa, porque ela não entende o que está escrito. E aí nós vamos começar a entender isso. Eles têm assim um monte de coisinha, né? Com um número, uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, que Jesus foi ensinando. E depois nós vai estudar outro. Mas nós vai começar por esse evangelho que é muito importante, viu? Então pode começar a escrever, a falar. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.